Fala galera do Viribicho, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Santana e a gente está estreando aqui com o Viribicho Filhotes. É um conteúdo voltado para a galera de 6º, 7º, 8º e 9º ano. E a gente está com essa aula teste. Se tiver bastante like, se tiver bastante divulgação, a gente vai continuar nesse projeto Viribicho Filhotes, fazendo para todo o ensino fundamental 2. É uma aula agora de 6º ano e a gente vai falar sobre matéria. O que é a matéria? Matéria a gente já ouviu por aí que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, que tem volume, tá? Então, tá bom por aí. Vocês vão aprender na física algo a mais, algo mais destrinchado. Mas vamos aqui que isso aqui é suficiente para a gente. Então, matéria é tudo que tem massa, né? Formada de estruturas moleculares e ocupa lugar no espaço, ou seja, acaba apresentando um certo volume. Desde os planetas, as galáxias, partes de astros, né, até mesmo numa gota d'água, nós temos matéria, certo? Os estados físicos da matéria são 3 tipos básicos: sólido, líquido e gasoso. Quando a gente fala de sólido, líquido e gasoso, a gente tem que pensar no formato e volume. Sólido tem já um formato definido e um volume definido, tudo constante. Quando a gente fala de líquido, o líquido tem um volume definido, a gente consegue definir basicamente o volume dele, mas a gente já não consegue dividir, olhar tanto o seu formato passa a ser mais maleável. E o gasoso, ele não vai apresentar nem um formato e nem um volume constante, tá bom? Então guarda isso daí, tá? Quer outra dica? Pega, faz um print, copia no seu caderno, porque é assim que estuda e tudo vai ficando bem legal para vocês, certo? Os estados físicos da matéria, já falando de formato e volume, agora a gente começa a falar que eles podem mudar de estados físicos. A gente pega como exemplo a água. A água no nível do mar, ou seja, com uma pressão ideal, né, altitude 0, a gente tem as mudanças de estados físicos. Ela aqui no estado sólido, ela aqui saindo da torneirinha no estado líquido e ela aqui saindo da chaleira no estado gasoso. Quando ela está no estado sólido, entre líquido e sólido, para a água congelar, ou seja, ela precisa atingir a temperatura de 0 grau. Ou seja, ela pode ter temperaturas positivas e negativas, acima de 0 e abaixo de 0. Quando em 0, a água que estiver, as moléculas de água que estiverem no estado sólido, ou em 0 graus, vão estar no estado sólido. Conforme você vai aquecendo a água, ela vai derretendo, então ela vai passando do estado sólido para o estado líquido. O nome dessa passagem é fusão. Do estado líquido, se eu continuar a aquecer, quando ela chega a 100 graus, aqui na altitude 0, no nível do mar, chegou a 100 graus, ela vai passar para o estado gasoso. É um processo chamado vaporização, tá? Às vezes você pergunta, qual é a diferença de ebulição? Ebulição é quando aquelas gotículas, aquelas bolhas vão formando dentro da chaleira e a água vai entrando em fervura, em processo de ebulição. Mas quando parte da água já chegou a 100 graus, ela já começa a evaporar, tá? Às vezes a quantidade é tão pequena que com a roupa no varal, o vento batendo ali, a água ela já passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, quando a gente fala assim, uma porção de água, quando atinge 100 graus é que ela começa a evaporar, tá bom? Se forem poucas moléculas, aí acaba evaporando, se dispersando com mais rapidez. Depois, se eu tiro de 100 graus e vou resfriando esse processo, num processo chamado condensação, a água volta do estado gasoso, do estado de vapor, e vai para o estado líquido novamente. E se eu continuar esfriando, baixando essa temperatura, ela vai sair do líquido até chegar no sólido, num processo chamado solidificação. Você tem que se ligar nesses nomes, porque isso aí você vai usar até o ensino médio, tá bom? E quando a água sai do estado sólido, ou a matéria, né, do estado sólido direto para o estado gasoso, a gente chama isso de sublimação. Ou o contrário, que também chamamos de sublimação ou ressublimação, tá bom? Não passa pelo estado líquido, beleza? Bom, sendo assim, quando a gente está falando de água, só não esquece, hein? Você já é 6º ano, você tem a obrigação de saber que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso aqui é a fórmula da molécula de água, tá?
2 de hidrogênio e 1 de oxigênio ligados, formando a molécula da água, tá? E o ciclo da água na natureza acontece tudo isso aqui. Quando o sol irradia sobre a superfície do mar, dos rios, dos lagos, eles entram em evaporação. Depois, quando chegam em grandes altitudes, e lá é mais frio, eles condensam, as gotículas ficam pesadas e precipitam, voltam para o estado líquido. Se estiver com uma massa de ar fria passando, às vezes essas gotículas de água, a massa de ar fria está passando aqui, as gotículas de água até congelam, virando as chuvas de granizo, ou podem nevar em picos, em regiões muito frias, tá? Então, tudo isso aqui a gente consegue identificar na natureza, tá bom? Ou na sua geladeira, beleza? Densidade. O que é densidade da matéria? A densidade está muito ligada à massa dividida pelo volume. Essa quantidade de massa eu coloco numa balança e eu consigo determinar quanto de massa eu tenho ali. Então, veja só. Numa temperatura de 20 graus, eu peguei água e óleo. 100 gramas de água, eu coloquei ali 100 gramas de água, pesei. E medi, verifiquei que essas 100 gramas de água, num potinho todo demarcado, eu consegui ver que o volume que esses 100 gramas de água ocupavam era de 100 ml. Sendo assim, quando eu divido massa pelo volume, 100 gramas por 100 ml, eu vou ter 1 grama por mililitro. Então, essa é a densidade da água, 1 grama por mililitro. Já o óleo, quando eu coloquei numa vasilha também marcadinha 100 ml de óleo e eu coloquei para pesar na balancinha, eu vi que a massa era de 90 gramas. Então, quando eu divido 90 gramas por 100 ml, eu vou ter 0,9 gramas por ml. A gente costuma dizer assim, quem é mais leve? Na verdade, quem é menos denso? O óleo ou a água? O óleo ele é menos denso que a água. A água é mais densa que o óleo, porque 0,9 é menor que 1. Né? Então, o que vai acontecer? Quando eu botar os dois no recipiente, o menos denso fica em cima e o mais denso fica embaixo. Se a gente colocar areia, óleo e água, o que vai acontecer? A areia, que é a mais densa de todas, ela vai lá para baixo. A água vai ficar acima da areia, porque a água é menos densa que a areia, porém a água é mais densa que o óleo. E o óleo, como ele é o menos denso de todos, ele vai ficar aqui em cima. Então aqui eu vou ter óleo, água e areia. Ok? Ficou dúvida aí? Você pega, volta e assiste e vai pegando, vai se ligando. Tem que prestar atenção. E a gente fala, já que a gente misturou aqui algumas coisas, passando de densidade, só um exemplo, existem densidades de números, substâncias e formatos. Né? Mais para frente você vai aprender em física que o ferro que constrói um navio ele é mais denso que a água. Por que ele não afunda? Porque tem uma propriedade chamada empuxo que vocês vão ver. É uma distribuição sobre a superfície que aí vocês vão aprender mais para frente. Mas o ferro afunda, tá bom? Não vai se confundir não, porque o ferro ele é mais denso que a água. Substâncias puras e misturas. Né? Se eu quero estudar uma certa parte, por exemplo, eu coloquei um copo com um líquido aqui dentro, eu quero estudar só o líquido, então eu não vou estudar o copo, a interação do líquido com o copo, eu não vou estudar a interação do líquido com o ar atmosférico, eu quero estudar só o líquido, então eu chamo aquela parte que eu quero estudar de sistema. Pode ser aqui dentro de um copo d'água ou em qualquer parte do universo, eu quero estudar um sistema específico, tá bom? Então, para você entender, quando você ver essa nomenclatura aí, né, quando você encontrar essa nomenclatura, quando você vir essa nomenclatura, sistema significa isso. Aí eu tenho sistemas com substâncias puras ou sistemas com misturas. Quando é com substância pura, é porque aquela substância ela é estável normalmente. A temperatura, em uma certa temperatura, o seu ponto de ebulição, o seu ponto de condensação, é só olhar aqui, ó, qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus. Se a água estiver, isso numa altitude zero, se a água estiver misturada com alguma coisa, ou ela vai ser acima ou abaixo de 100 graus. Quando ela é pura, ela fica estável. Toda água pura, no nível do mar, vai entrar no estado de... vai passar do líquido para o gasoso a 100 graus, vai entrar no estado de ebulição a 100 graus. Tá? Ou vai congelar a 0 grau. Tá? Então, substâncias puras são aquelas que têm as suas propriedades constantes. Já as misturas, não. As misturas têm uma inconstância.
Porque eu não sei o quanto de sal eu coloquei na água. Porque dependendo da quantidade de sal que você vai colocando, você vai alterando as propriedades estáveis daquela substância. Então, quando é pura, ela tem todas as suas propriedades constantes. Quando é misturada, eu tenho alterações nas suas propriedades, tá bom? Como volume, como densidade, como ponto de ebulição, que é o ponto de fervura, ponto de fusão, que é o ponto de congelamento, tá bom? Sistemas eu tenho, dentro das substâncias puras ou misturas, eu vou ter sistemas também homogêneos e heterogêneos. Sistemas homogêneos é quando eu pego duas substâncias, misturo, ficou uma coisa só, então eu digo que é homogênea. Água e álcool, se você misturar e olhar, você vai falar, eu estou vendo uma coisa só, homogêneo. Mesmo sendo uma mistura, mas é um sistema homogêneo que eu vou estudar. Quando eu pego água e água congelada, água líquida e água congelada, quando você olha, você não vê as duas coisas? Então já é chamado de sistemas heterogêneos. E esse aqui tem duas fases que eu encontro, que eu consigo observar. Eu observo a água líquida e água congelada, então ele é um bifásico. Ou pode ser um polifásico, como areia, água e óleo. Eu misturei, quando eu deixei descansar, eu vi que a areia ficou embaixo, o óleo, a água no meio e o óleo em cima. Então, eu tenho um sistema heterogêneo e trifásico, ou polifásico, tá bom? Então, falando aí de sistemas homogêneos e heterogêneos, né, e suas fases, que a gente pode ser monofásico, ou seja, uma única coisa que eu estou enxergando, bifásico ou polifásico, tá? Tá tranquilo, tá facinho. É só observar com cuidado, tá? E aí depois vocês não esquecem de dar like, acessar o sininho, tá bom? Vamos que vamos. Separação de mistura. Já que eu misturei, como é que eu separo? Eu tenho as misturas heterogêneas, que são visíveis as diferenças heterogêneas, e eu tenho as misturas homogêneas, que eu olho uma coisa só. Como é que eu separo primeiro substâncias heterogêneas? Vamos pensar, arroz e feijão, misturou. Estava tudo ali antes de cozinhar e sua mãe fala, você juntou porque quis, agora você vai separar. O que você faz? Você começa a catar o feijão, até porque ele é maior, então é um processo de catação. Tá? Ou quando você compra um feijão e você tem que catar ele, para quê? Para separar das folhinhas, das pedrinhas que possam existir ali. Eu tenho uma transmissão ou peneiração também. Eu consigo separar estruturas maiores de estruturas menores. Às vezes o meu feijão caiu na areia, eu tenho ali, eu vou junto tudo, depois eu peneiro, vai ficar só o feijão e a areia passa. Tá? É a transmissão ou peneiração. Magnetismo, né? Às vezes caiu limalha de ferro, alguém estava raspando ferro e caiu e misturou ali com serragem, e eu queria aquilo tudo separadinho, o que eu faço? O ferro não é atraído por magnetismo, eu colo o ímã e consigo fazer a separação por magnetismo, né? Ou dissolução. Como é isso? Às vezes eu tenho areia e sal, e eu preciso separar a areia do sal. Como eu sei que o sal dissolve com a água, eu jogo água, dissolvo primeiro bastante, depois deixo paradinho, tiro aquela água toda, posso filtrar isso, né? Tirei aquela água toda, que o sal estava bem dissolvido na água, pego aquela areia, está separadinha, e depois aquela água com sal é uma outra separação que a gente vai fazer, que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas aí eu consigo fazer. Como é que eu tiro o sal da areia? Dissolvo, já que eu sei que o sal dissolve com a água, eu jogo água para dissolver bastante o sal e separar ele da areia, tá? Isso é uma separação de misturas heterogêneas por, dissolução. Pode ser por decantação? Pode. Você viu que eu botei outra cor? Porque aqui, ó, eu estou querendo separar substâncias sólidas. Agora eu estou querendo separar substância sólida de líquida. Pode ser por decantação. Eu misturei farinha com água. Ai, meu Deus, eu preciso separar essa farinha dessa água. Deixa paradinho. A farinha vai toda para o fundo, vai sentar direitinho, vai decantar, e aí eu consigo tirar aquela água. Tá certo? Pode ser por filtração. Quando você quer tirar uma estrutura que está ali na água, tipo o café, que eu dissolvi ali na água, eu preciso tirar o pó do café da água. O que eu faço? Eu boto aquele filtro. Ou tirar impurezas da água, eu boto no filtro de água para sair a água limpinha.
tá? São estruturas, superfícies que têm poros que a água passa e as substâncias sólidas não passam, tá? Decantação, filtração e aí decantação com funil. Como é essa decantação com funil? É a separação de substâncias sólidas, porém da forma heterogênea, mas é quando eu olho água e óleo estão juntas. Como é que é por funil? Existe um funil no laboratório que aqui embaixo tem uma torneirinha. Quem é que fica embaixo? Né? A água, o óleo não fica em cima? Eu deixo descansando. Quando tiver separadinho a água do óleo, eu abro aqui a torneirinha, a água vai vazando. Quando chegar no óleo, eu fecho. Tá? É a chamada separação por funil. Mas a gente também tem a separação de substâncias homogêneas. Vamos dizer que tem misturado ali água e álcool. Como eu sei que a água a 100 graus ela entra em ebulição e o álcool a 95 graus, 90 graus, vamos dizer assim, ele entra em ebulição, então quem vai entrar em ebulição primeiro? O álcool, que ele com 90 ele já está evaporando. Então, o que eu faço? Eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer uma destilação fracionada, que é esse processo. Eu vou olhar a temperatura que um evapora, mantenho naquela temperatura, o álcool vai evaporar depois de um tempo, né? Eu não vou ter mais álcool evaporando, é porque só ficou água. Depois, a 100 graus, é que a água evaporaria. Então, eu já consegui separar por uma destilação fracionada. Eu posso fazer uma destilação simples, água com sal, se eu diluir, vai ficar uma substância, uma coisa só. Como é que eu separo? Eu posso aquecer, que é um tipo de destilação. Para eu não perder essa água, eu boto dentro de um sistema todo de vidro, a água vai evaporar e vai ficar só o sal. Porque eu estou separando as misturas, não quero perder nenhuma da outra. Ou simplesmente posso fazer o processo de evaporação, que é como fazem o sal, né? O nosso sal de cozinha, como ele é extraído da água do mar. Então, o que eles fazem? Eles fazem caixas, jogam aquela água salgada ali dentro, o sol mesmo vai fazendo a água evaporar, a água vai embora e fica só o sal. É por isso que a chuva, que é da evaporação do mar, ela não é salgada, porque evapora a água do mar, mas o sal fica. Tá certo? Bom, eu acho que eu ajudei vocês. Foi a nossa primeira aula do Vira e Bicho Filhotes. Se tiver bastante like, bastante divulgação, vão ter outras e a gente vai encher de conteúdo aí para vocês, 6º, 7º, 8º, 9º ano, tá bom? Vira e Bicho na cabeça, acessa, bota o sininho e se inscreve. Valeu? Obrigado! Fui!